Ao longo dos séculos, a grandeza do Império Romano se estendeu por vastas regiões, deixando um legado que moldaria o futuro da Europa e do mundo. Mas será que o colapso da parte ocidental no século V representou realmente o fim desse império? A resposta não é tão simples quanto parece. Enquanto o Império Romano do Ocidente enfrentava desafios internos e externos, o Império do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino, florescia, adaptando-se e continuando a legar uma estrutura política e cultural singular. Mas como funcionava a estrutura do Império Romano antes da queda da parte ocidental? Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Império Romano. Nesse primeiro momento, vamos destacar como a complexa rede de cidades, a dependência do mar, as divisões administrativas e as elites urbanas sustentaram um império que, embora fragmentado, permaneceu um gigante em sua força, organização e influência. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que o Império Romano da parte ocidental não estava condenado por volta do ano 400, e sua violência, injustiça e corrupção eram parte de uma estrutura muito estável que durou por séculos. E mesmo com o colapso da parte ocidental no século V, o Império não apenas sobreviveu, mas também floresceu no Oriente, atingindo seu auge possivelmente no século VI. Essa estrutura estável era dependente do mar, pois o transporte marítimo reunia as províncias de uma forma simples e relativamente econômica. E essa dependência era atendida pelo vasto mar Mediterrâneo, o Nosso Mar, como era chamado pelos romanos, que inclusive conquistaram a notável façanha de dominar todo o seu litoral. Por volta do ano 300, ficou evidente que esse imenso império não podia ser facilmente governado de um único centro. E a partir de 324, podemos observar duas capitais, Roma e Constantinopla, construída por Constantino. Essa divisão estratégica delineou na maior parte do tempo uma metade oriental onde predominava a língua grega e uma parte ocidental onde o idioma predominante era o latim, cada parte com seu próprio imperador e sua própria administração. Mas as duas partes mantiveram-se intimamente conectadas, e o latim manteve-se como a língua oficial, legal e militar até o século VI. Mas voltemos a Roma. Em seu apogeu no início do Império, a cidade tinha proporções monumentais, abrigando no início do Império cerca de 1 milhão de habitantes. E mesmo no ano 400, quando não desempenhava mais o papel de capital administrativa, a cidade mantinha uma população considerável, com cerca de 500 mil de habitantes. Constantinopla, em contrapartida, teve um início mais modesto, mas se expandiu rapidamente e alcançou cerca de 500 mil de habitantes no século V. Nesse contexto, as cidades dessa magnitude eram preservadas como centros políticos, muitas vezes por razões ideológicas. E a manutenção dessas cidades, mesmo que de forma artificial, era fundamental para os governantes. É só observar. Tanto em Roma quanto em Constantinopla, a população era mantida de forma artificial e eram dependentes de subsídios estatais, como grãos e azeite de oliva. E essa despesa representava 1/4 ou mais do orçamento romano. E é claro, isso evidencia a importância simbólica de se manter uma cidade dessa magnitude. Essa atenção dedicada às capitais reflete a longeva preocupação romana com a vida citadina. O conjunto do mundo da cultura era associado à civilidade, que para os romanos estava intimamente relacionado à habitação na cidade. E o império, de certa forma, era a união de todas as suas cidades, cada uma possuindo sua própria assembleia citadina, a Cúria, que tradicionalmente era autônoma. Dentre os elementos que determinavam uma cidade e constituíam-se em uma marca da civilidade, além da Cúria, incluíam um fórum, edifícios cívicos circundados por um templo, um teatro e, no ocidente, um anfiteatro, termas monumentais e, a partir do século IV, uma catedral e outras igrejas que substituíam o templo. E, além disso, em algumas partes do império havia a presença de muralhas. Além da importância na esfera
esfera da civilidade, a base da sociedade política estava também ancorada na cidade. E tornar-se um conselheiro curialis era o auge da ambição local. No entanto, ao longo do século IV, esse panorama começou a se alterar. Isso à medida em que a centralização do governo imperial deslocava as tomadas de decisões para um nível superior e alheio às cidades. Além disso, com a expansão do Senado e da administração central, os cidadãos mais ricos podiam ir além da hierarquia local. Então, o cargo de conselheiro tornou-se a segunda melhor opção. Esses conselheiros municipais, outrora figuras proeminentes, viram sua função transformada e tornaram-se responsáveis principalmente por aumentar e subscrever os impostos. O que, embora fosse uma atividade remunerada, era arriscada. Essa mudança foi agravada no século V. E no século VI, também a responsabilidade de arrecadação de impostos passou para mãos de funcionários do governo central. O que, é claro, enfraqueceu ainda mais o papel dos conselheiros. Esse processo resultou em tentativas de evitar essa função, mas os imperadores responderam tornando ilegal essa evasão. Essas mudanças tornaram o governo das cidades mais informal, centrados nas fortunas locais consideradas coletivamente. Os senadores, bispos e decuriões mais abastados das cidades foram gradualmente formando um grupo de elite conhecido como os dirigentes. Esses homens desempenhavam um papel fundamental ao financiar igrejas, tomar decisões sobre a manutenção de edifícios e organizar festivais, além de, quando necessário, organizar a defesa da cidade. Essa organização pós-curial, ou seja, após o enfraquecimento dos conselheiros, foi inicialmente observada no Oriente, mas após essa identificação ficou evidente que acontecia também no Ocidente. E essa dinâmica persistiu enquanto os valores romanos sobreviveram, variando, é claro, em cada parte do Império, mas mantendo-se por um longo período mesmo após a queda da parte ocidental do Império. E embora as elites tivessem casa de campo, as cidades continuaram a exercer controle sobre os negócios, a política, o mecenato e a cultura. Quando analisamos o Império Romano à luz dos padrões modernos, percebemos uma governança aparentemente superficial, com cerca de 30 mil funcionários, excluindo o baixo escalão. A ineficiência e a falta de registros por parte do governo romano eram notáveis. Além disso, o tempo necessário para se deslocar até as províncias mais distantes do Império era de cerca de 3 semanas. Isso nos leva a questionar como o Império Romano conseguiu se manter unido. A resposta está em um conjunto de pressupostos e estruturas que se sobrepunham, criando um sistema político coeso. Entre esses elementos destacam-se a administração civil, o Senado, o sistema legal, o exército e o sistema fiscal. Cada metade do Império, a ocidental e a oriental, era administrada por uma figura central, o imperador. Alguns desses imperadores se impuseram politicamente, como no século IV, Constantino, Valentino I e Juliano, a quem se deve uma dramática e mal-sucedida tentativa de descristianização que havia sido imposta por Constantino. No século V, os imperadores causam menos fascínio, mas no século VI há alguns de destaque na porção oriental, Justiniano, por exemplo. No entanto, nem todos os imperadores tentavam impor os seus desejos ou tomar decisões significativas, como pode ser testemunhado na primeira metade do século V. Mesmo aqueles ativos, muitas vezes se viam limitados por informações escassas e intrincadas regras hierárquicas, que impediam que eles tivessem um impacto efetivo. Outra coisa em relação à administração que vale destacar: a maioria dos funcionários imperiais não eram burocratas em tempo integral. Em geral, eram amadores, ao contrário dos subordinados ao imperador. Estes eram comprometidos ao longo de toda a sua vida ao cargo público. E essa teia de detentores de cargos comprometidos com suas responsabilidades conferiu coerência ao governo imperial. Já em relação ao Senado, havia uma identidade parcialmente distinta da burocracia imperial. Teoricamente, deveria ser o principal órgão governante do império, mas perdeu formalmente sua função governamental. Mas a filiação ao Senado representava a mais alta aspiração para qualquer cidadão.
pois trazia uma série de privilégios fiscais e políticos. Por volta do século V, apenas os ilustres, o ápice dos 3 graus de senadores, alcançavam a posição de senador por direito. O Senado personificava a riqueza, os privilégios e a superioridade aristocrática. E embora a adesão não fosse teoricamente hereditária, na prática, pelo menos em Roma, as mesmas famílias exerceram o domínio sobre o Senado ao longo dos séculos IV e V. Os senadores se viam com uma autoestima elevada e se consideravam a elite da raça humana. Mas esse prestígio não estava fundamentado em proezas físicas ou militares, mas sim no nascimento, na riqueza e na cultura compartilhada. Embora uma ascendência muito longa não fosse necessária, o status do nascimento desempenhava um papel fundamental. No tocante à riqueza, ninguém poderia ter aspirações políticas no mundo romano se não tivesse condições financeiras. Os subornos para nomeação e a manutenção de uma rede de patronato demandavam investimentos consideráveis. Entretanto, ao alcançar o cargo, as vantagens eram imensas. Já o exército podia ser mais receptivo ao mérito, mas a trajetória era semelhante. Todos os generais bem-sucedidos enriqueciam. As aristocracias senatoriais romanas foram possivelmente marcadas por uma cultura compartilhada. Todo aristocrata ocidental deveria conhecer Virgílio e outros autores latinos clássicos, enquanto no Oriente a referência era Homero. Já no século V, essa aristocracia demonstrava conhecimento ou em Virgílio ou em Homero, mas também na Bíblia. Além disso, eles se familiarizaram com teólogos proeminentes, como Agostinho no Ocidente e Basílio de Cesareia no Oriente. E essa cultura, centrada no conhecimento dos clássicos e em habilidades avançadas de escrita, contribuiu para que o Império Romano tardio, pelo menos suas elites, fosse tão conhecida nos dias de hoje. Cartas elegantes, discursos, poesias e teologias produzidas por esses aristocratas sobreviveram ao longo do tempo, proporcionando então uma visão incomum desse período. Os políticos do Império eram tão cínicos e gananciosos quanto seus sucessores, mas não necessariamente superiores em habilidades de liderança. Mas é necessário reconhecer a sua onipresença em todas as cidades do Império. Mesmo quando ocupavam cargos locais, esses políticos mantinham conexão com alguma versão da educação romana. O conhecimento e os valores compartilhados por essa elite política foram elementos chaves que contribuíram para a coesão do Império. Mas essa homogeneidade não se limitava à literatura. Ela se estendia à arquitetura e à cultura material que também chegaram até nós. Mas apesar do vasto legado institucional e das pressuposições deixadas pelo Império para seus sucessores da Alta Idade Média, é notável que a educação literária não tenha sido integralmente transmitida. Pelo contrário, as aristocracias pós-romanas centraram-se em aspectos militares, priorizando o domínio das armas e do cavalo. Outro aspecto que não pode ficar de fora é o direito romano, notadamente a legislação imperial entre os séculos IV e VI, que desempenhou um papel crucial como força unificadora. A complexidade desse sistema legal exigia especialização, especialmente antes de ser compilado por Teodósio II, no Código de Teodósio entre 429 e 438. Embora Justiniano tenha revisado e ampliado esse código, em 528 e 534, o Código de Teodósio permaneceu como referência no Ocidente pós-romano, mesmo diante das mudanças nas leis nesse período. Já no Oriente, o Código de Justiniano permaneceu como a lei de Bizâncio e ressurgiu no Ocidente no século XII. Mas tem uma coisa muito importante: a dedicação ao cumprimento dessa lei, embora acessível, deve ser observada com cautela. As cortes nem sempre garantiam julgamentos justos e frequentemente favoreciam aos ricos devido à corrupção judicial e ao patronato. Dessa forma, apesar do comprometimento legal, a justiça nem sempre era equitativa. Uma outra coisa é que é fácil reduzir essa lei à sua dimensão criminal, que recorria à tortura, e concluir que o sistema legal era apenas um instrumento de um Estado pesadamente coercitivo, o trabalho de um poder público que se apoiava no terror, já que não tinha funcionários suficientes para controlar a vida diária em todos os aspectos. Essa, embora justificável, é uma redução, não tem como negar. A lei realmente era importante e onipresente em todo o Império. A maior despesa do Império
recaía sobre o exército romano, que possuía um grande contingente, possivelmente chegando a cerca de 500 mil de soldados por volta do ano 400. Enquanto a maioria desse contingente estava estacionada ao norte do Reno e do Danúbio, bem como na fronteira oriental com a Pérsia, destacamentos militares estendiam-se por todas as províncias. O poder armado do exército era o que conferia influência, evidenciada no período turbulento do século III, quando frequentemente impunham seus próprios candidatos a imperador. Essa prática foi reduzida no século IV, mas ressurgiu no século V, especialmente no Ocidente. No Oriente não houve golpes bem-sucedidos, não antes de 602, mas os líderes militares também tinham alguma influência nessa parte do império. Um ponto comum entre as elites civis e militares era a possibilidade de ascensão social. Tanto os líderes militares quanto os civis, quando bem-sucedidos, poderiam almejar posições senatoriais, garantindo benefícios como clientes e educação literária para seus filhos. O sustentáculo de todas essas estruturas e dinâmicas era o sistema fiscal imperial, cuja base predominante era a terra, calculada por sua extensão, embora também houvesse títulos sobre mercadores e artesãos, além de outras contribuições menores. A tributação era realmente intensa, chegando a representar 1/4 dos rendimentos das terras. Essa elevada tributação era necessária para sustentar o exército, os burocratas e mensageiros, bem como para alimentar as capitais e custear a construção de edifícios públicos e a riqueza estatal. Ou seja, a tributação também desempenhava um papel fundamental na sustentação da unidade imperial, garantindo elementos essenciais para a coesão do império, como os que foram vistos anteriormente: o exército, a administração, o sistema legal, o transporte pelo mar Mediterrâneo e a garantia de subsistência dos cidadãos mais pobres. Se a tributação falhasse, o império iria colapsar, o que de fato aconteceu, mas isso será abordado em um outro momento. Mas em resumo, o declínio da tributação foi evidente no Ocidente, enquanto no Oriente ela manteve a sua estabilidade. Até aqui demos ênfase ao Estado e ao sistema político imperial, ou seja, a visão orientou-se de cima para baixo. Foram considerados os pontos de vista e as dinâmicas dos ricos e administradores. Você gostaria que falássemos sobre a outra parte da população? Deixa nos comentários para eu saber se você tem interesse. E para eu saber que você chegou até o final desse longo vídeo sobre o Império Romano, comente nos comentários Roma. Mas até aqui podemos concluir algumas questões. O primeiro ponto é que o fim do Império Romano do Ocidente no século V não deve ser entendido como o desaparecimento de um império, mas como o início de um processo de transformações profundas que daria origens a novas dinâmicas políticas e sociais na região do Império Romano. A estrutura política e cultural do Império Romano se manteve no Oriente, que adaptava suas estruturas e instituições para um novo tempo, o que permitiu que os elementos do Império Romano não desaparecessem por completo, mas fossem integrados a uma nova realidade. Claro, outros fatores também contribuíram para a manutenção de alguns desses elementos, mas isso também é assunto para um outro momento. Mas o estudo desse período revela a complexidade e as continuidades das instituições romanas e de sua influência que foi duradoura, mostrando que o fim dessa parte do Império não foi um novo começo em absoluto, mas o início de novos caminhos que foram construídos sobre as lições do passado.